Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que a Jacob Advocacia conseguiu anular mais uma multa envolvendo a recusa do teste do bafômetro e ainda como foi exatamente a sentença proferida pelo juiz e o que alegamos na ação judicial para a gente conseguir essa vitória. Então nos acompanhe e ao final você vai entender exatamente como que aconteceu essa situação. Pessoal, então vou mostrar exatamente como que aconteceu todo esse processo. Basicamente o cliente, que se chama Igor, né? Até vou mostrar aqui para vocês. Eu vou explicando para vocês e ao mesmo tempo eu vou anotando aqui no tablet. Então fica uma maneira bem didática de informar você, motorista, como que a gente conseguiu êxito acerca dessa infração de trânsito, tá? E o que aconteceu aqui nesse caso, em relação a esse cliente, basicamente ele nos procurou desesperado por conta de uma infração de trânsito envolvendo a recusa do teste do bafômetro que está disposto lá no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nosso cliente ele se chama Igor e essa situação ocorreu lá em Curitiba, que fica bem pertinho aqui de onde está situado a Jacob Advocacia, que fica em Joinville, Santa Catarina. E essa situação, ele entrou em contato conosco, ele realmente conhecia muito pouco sobre essa infração de trânsito, inclusive uma das principais dúvidas que ele tinha é que se realmente era possível ou não anular essa infração de trânsito. Ele tinha essa dúvida se a gente apenas iria prolongar a penalidade, né, que ele fosse punido daqui a 1 ano, 2 anos, ou se realmente a gente iria conseguir anular essa infração de trânsito. Então, a primeira situação que nós fazemos aqui no escritório é buscar entender se o cliente possui algum documento sobre essa infração de trânsito, principalmente a cópia do auto de infração. E analisamos o auto de infração, bem como todo o processo administrativo envolvendo essa infração, ou seja, as notificações, principalmente notificação de autuação, e o que a gente observou através desse caso aqui, o que daria para a gente estar alegando para buscar anulação. É exatamente isso que eu vou mostrar agora para vocês na tela, tá? Então entramos com essa ação judicial, tá? Ali em Curitiba, que fica no Paraná, e sempre, né, anexamos como réu na ação judicial o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Paraná, que é quem instaurou o processo de suspensão. Então, quando você tem uma habilitação e está sofrendo um processo de suspensão, sempre quem irá instaurar será o Detran responsável pela sua carteira, pela sua CNH. Ainda aqui, então, sobre a questão da fundamentação, né? Eu vou ler e ao mesmo tempo explicar para vocês como é que se deu toda essa ação judicial para ficar de uma maneira bem didática. Então, basicamente tratou-se de uma ação declaratória promovida pelo Igor, né? Ou seja, aqui pelo escritório no qual estamos representando o Igor contra o Detran do Paraná. E assim a gente buscou a nulidade do processo administrativo, este aqui, que consta conforme eu estou assinalando, tá? E o interessante é que logo de início foi concedida a tutela de urgência. O que seria isso? Seria basicamente a liminar favorável, que é quando o juiz ele observa, através dos argumentos que o advogado levou até a mesa do juiz, né, através dessa ação judicial, e ele verifica que sim, realmente tem o que foi alegado ali realmente tem uma grande probabilidade do direito ser concedido. E por conta disso, logo depois da ação ser protocolada, geralmente em torno de 10 a 15 dias, o juiz ele já analisa e julga de forma liminar. E aqui ele julgou de forma favorável ao nosso cliente. Então, logo após a gente ter protocolado a ação e com esse êxito, já na liminar, a gente conseguiu suspender os efeitos do processo administrativo de suspensão da CNH, ou seja, a gente congelou aqueles efeitos que o que mais preocupa, né, o motorista em relação à suspensão é justamente ficar os vários meses sem poder dirigir e ainda ter que fazer um curso obrigatório de reciclagem. Então foi justamente isso que a gente conseguiu suspender, a gente conseguiu congelar para que o cliente não tenha que cumprir essa sanção e consiga utilizar o seu veículo sem qualquer problema. Então, sem dúvidas, já de início foi uma grande vitória que a gente conseguiu para o nosso cliente. Então a tutela de urgência foi concedida, tá? E o que importa aqui para nós é justamente essa parte da fundamentação, no qual o Detran, né, instaurou o processo de suspensão contra o nosso cliente
e assim a gente alegou que havia um vício nesse processo de suspensão, e assim a gente buscou a nulidade dele, a gente buscou arquivar esse processo de suspensão, tá? E a gente justamente informou os fatos ao juiz, ou seja, a gente trouxe toda a história para o juiz em relação àquele processo de suspensão, como que o autor foi multado, o porquê que ele não estava concordando com essa penalidade, né? E basicamente a gente trouxe a informação de que o autor, né, o nosso cliente, ele jamais foi notificado. Ele nunca recebeu na residência dele uma notificação informando, olha, fulano, né? Nesse caso o Igor, que é o nosso cliente. Igor, você cometeu uma infração de trânsito em determinado dia e por conta disso você tem até tal prazo para apresentar a sua defesa prévia. Que não sei se você conhece como é que funcionam as etapas defensivas dentro de um processo de suspensão, que inclusive eu vou explicar para você agora. Então são 3 etapas que nós temos, tá, no processo de suspensão da CNH. Deixa eu verificar se tem uma página em branco aqui que vai facilitar. Aqui, ó. Eu vou aproveitar, tá? Que eu tenho esse slide pronto. Isso aqui é tudo um processo administrativo. Então, como que a gente fez para recorrer, né, para ajudar esse cliente? A gente observou que o processo administrativo ele já havia esgotado, então o cliente já tinha sido penalizado. Ele já entrou em contato conosco depois de ter sido penalizado, justamente porque ele jamais foi notificado. E quais são as notificações possíveis dentro de um processo administrativo de suspensão? É justamente a notificação de autuação, que é a NA, né? Ou ainda a notificação de penalidade, que é a NP. Aqui na notificação de autuação, o cliente ele teria a oportunidade de apresentar a defesa prévia, que está aqui de forma resumida, né? DP. Então, o primeiro recurso possível a ser apresentado no processo de suspensão é justamente a defesa prévia, que é quando você recebe a notificação de autuação, lá vai constar um prazo para você apresentar a defesa prévia. Sendo a defesa prévia indeferida, negada, né, pelo órgão de trânsito, você, em tese, deveria receber a notificação de penalidade, que é a segunda notificação. Então, você recebendo a notificação, você sabe exatamente qual é o prazo que você teria para apresentar o recurso à JARE, que é em primeira instância. E não foi o que aconteceu nessa situação, nesse processo do nosso cliente. Ele não recebeu a notificação de autuação, nem mesmo recebeu a notificação de penalidade. Ou seja, ele, por conta de um erro do Detran, ele perdeu esses 2 prazos aqui, para apresentar a defesa prévia ou para apresentar o recurso à JARE. Então, ocorreu um cerceamento de defesa, ou seja, você, motorista, tem esse direito, né, de recorrer de uma infração de trânsito que você não concorda ou de um processo de suspensão que você não concorda. Agora, imagine se é retirado esse direito de você. Vamos supor que você nem soube que cometeu uma infração de trânsito e amanhã você vai até o Detran e descobre, através do Detran, do sistema deles, que a sua habilitação está suspensa. Mas jamais houve uma oportunidade para você recorrer dessa suspensão, daquela infração que originou o processo de suspensão. Então, sem dúvidas, é uma grande ilegalidade e foi justamente isso que nós buscamos, né? Então, como não tinha mais prazo para apresentação de um recurso administrativo, né? Porque o cliente entrou em contato justamente porque ele descobriu que a habilitação dele já estava suspensa. Então, nós entramos com uma ação judicial e foi justamente isso que a gente conseguiu através desse processo aqui, tá? Então, exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a decisão do juiz, é a sentença, tá? Então, o que acontece aqui? Então, trata-se do artigo 65A, conforme está descrito aqui neste documento, que é justamente o quê? Isso aqui, ó, que é recusar-se ao teste do bafômetro, que é quando você é parado numa fiscalização da lei seca, o policial ele oferece para você o etilômetro, que é onde você um equipamento que você assopra e assim, através dos seus alvéolos pulmonares, é verificado se há alguma existência de álcool ou não no seu organismo, né? Se você estava dirigindo sob efeito do álcool. E um ponto importante aqui que pouquíssimas pessoas sabem, tá? É que esse artigo aqui, o 65A, né, o 65 na verdade,
ele não pune somente aquele motorista que venha dirigir sob o efeito do álcool, mas também sob o efeito de uma substância psicoativa, ou seja, o motorista que fez uso de qualquer substância psicoativa, drogas, né, e venha conduzir no veículo, ele será autuado, será penalizado pela lei seca e sofrerá as mesmas consequências de um motorista embriagado. E quais seriam essas consequências? Justamente essa aqui que o próprio juiz listou, né? Que seria a penalidade de multa 10 vezes, ou seja, quase R$ 3.000, e ainda a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Sendo que estamos falando de uma infração gravíssima, né? Coloca muitas pessoas em risco quando você dirige sob efeito do álcool ou sob efeito de drogas, né? E ainda teria o recolhimento do documento de habilitação, bem como a retenção do veículo e remoção ao pátio caso não tenha um terceiro condutor que esteja sóbrio, né, para dirigir o seu veículo para você, já que você não pode sair da fiscalização dirigindo, né? Isso não é permitido. E ainda nós temos a questão do curso obrigatório de reciclagem. Trata-se de uma terceira sanção, que é justamente o quê? Quando você é penalizado com a suspensão da sua CNH, você teria que ir até a autoescola e fazer um curso obrigatório de reciclagem, passar, né, nesse curso através de uma prova, para aí sim, depois dos 12 meses, né, você retornar ao Detran, retirar essa suspensão, essa restrição do seu direito de dirigir, para você voltar a dirigir normalmente. Então, sem dúvidas, é uma pena bem grave, né? E tem muitos motoristas que não conseguiriam ficar os 12 meses sem dirigir porque eles precisam da habilitação justamente como uma maneira de sustento, né? Trazer o sustento para dentro de casa. É a sua profissão, né? Então, nesse caso aqui, e até um ponto que é importante trazer aqui para você que está assistindo esse vídeo, é que nós, né, aqui da Jacob Advocacia, nós como advogados especializados em direito de trânsito, a gente atua há mais de 7 anos somente na parte da legislação de trânsito, principalmente envolvendo autuações do bafômetro. Nós não estamos aqui para defender o motorista em si, o motorista embriagado, aquela pessoa que comete, né, essa infração de trânsito tão grave, que é dirigir enquanto está sob o efeito do álcool ou de drogas. Nós estamos aqui para defender a nossa legislação de trânsito, para que o ato administrativo chamado multa, né, ele seja aplicado de maneira correta, para que você, motorista, não sofra ilegalidades nem abuso de poderes. Imagina se você estava dirigindo de chinelo e você então é penalizado como se estivesse fazendo uma manobra perigosa com o seu veículo, né? Sem dúvidas, iria tratar-se de um abuso de poder, uma grande ilegalidade, e você gostaria de recorrer dessa infração de trânsito. Então é para isso que nós, advogados de trânsito, estamos aqui, para ajudar você, motorista, em relação a esse abuso de poder, essa ilegalidade que alguns órgãos de trânsito infelizmente cometem e cometeram em relação a esse caso aqui do nosso cliente, né, chamado Igor. Então, o juiz ele continua aqui, né, ele traz o dispositivo legal, que é justamente o artigo 65, e ele comenta aqui justamente isso, ó. Pelo que se pode inferir do dispositivo legal em comento, a penalidade aplicada é inerente ao cometimento da infração, sendo, portanto, regular a conduta do réu, pois é distrita ao cumprimento da legislação. Então, o que não foi discutido aqui, não era o nosso objetivo discutir nessa ação judicial se o nosso motorista dirigiu ou não sob efeito de álcool. Talvez realmente ele estivesse embriagado, né? E dirigiu, ele pegou ali o veículo dele, enfim. Mas não era isso que a gente estava discutindo aqui. A gente estava discutindo isso aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa questão aqui, ó, do processo administrativo de ser regular, que não foi respeitado essas etapas administrativas no qual ele deveria ter a oportunidade de se defender em âmbito administrativo e não teve. Foi retirado esse direito dele. Então imagina se um direito desse é retirado de você, tem certeza que você não iria gostar. Então foi o que aconteceu nessa situação e é isso que a gente estava discutindo juntamente com o juiz nesse processo, no qual o juiz concordou com o nosso argumento e, felizmente, né, conseguimos de uma maneira tão rápida esse resultado para o nosso cliente. E é justamente isso aqui que o juiz traz, tá, nessa parte da decisão dele. Todavia, o autor alega que não foi devidamente notificado do processo administrativo de suspensão, o qual merece acolhimento, ou seja, os fatos, a prova documental que nós trouxemos até o juiz
Nossa, tava muito cristalino, né? Aquilo ali, tava realmente muito nítido que de fato houve uma ilegalidade sendo cometida por parte do Detran. Então ele informa que, nesse sentido, né, houve mérito nos nossos argumentos. E dessa maneira ele julgou procedente o pedido formulado na inicial. E assim ele confirmou a tutela de urgência para declarar a nulidade do processo de suspensão de dirigir. Ou seja, aqui é a sentença, né? Então ele confirmou aquilo que ele já tinha em mente lá quando ele proferiu no início do processo a decisão favorável em âmbito liminar, no qual ele viu a probabilidade do direito em relação a essas ausências de notificações, no qual eram prazos importantes que o Igor deveria ter tido, né, e não teve, que foi retirado por parte do Detran esse direito. Então, com base nisso, o juiz proferiu essa decisão favorável para o nosso escritório, tá? E agora, pessoal, um ponto importante a ser esclarecido aqui com vocês, né? Provavelmente você agora esteja se perguntando, poxa, mas então quer dizer que vocês ganham ganham todos os recursos envolvendo a multa do bafômetro, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial. Não, pessoal, isso não é verdade. Até porque quando um motorista entra em contato conosco aqui da Jacob Advocacia, seja diretamente comigo, Guilherme Jacob, ou com alguém da minha equipe, ou com um sócio meu, né? Sempre a gente busca analisar do zero todo o caso do cliente antes mesmo de enviar para ele os nossos honorários, antes de enviar o contrato a ser firmado entre mim e o motorista que está ali preocupado, né? E o porquê que a gente busca realmente analisar todas as informações antes de fechar o contrato com o cliente. Porque tem situações que a gente não verifica probabilidade de êxito, ou que as chances são muito baixas de a gente conseguir êxito para o cliente. E a gente tem que pensar, nós advogados, né? Provavelmente você também seja advogado que esteja assistindo esse vídeo, ou você seja um motorista que está precisando contratar um advogado, né? Uma recomendação, tá? Que eu faço sempre para os nossos clientes. Não converse somente conosco. Pesquise outros advogados, verifique principalmente a reputação deles, né? Pesquise as avaliações lá no Google Meu Negócio, verifique o que os outros clientes estão falando sobre aquele escritório, porque infelizmente, pessoal, no direito de trânsito está tendo muito escritório de advocacia e empresas de recurso de multa pegando causas que eles nem sabem o que fazer, nem sabem como ajudar o cliente, ou seja, só estão pensando no lado financeiro. E isso é muito ruim porque acaba sujando o seu nome, né, a sua reputação, e nome é tudo, né, e acaba prejudicando principalmente o cliente, que acreditou em você, que apostou no seu serviço para que aquele problema fosse resolvido, e às vezes o profissional nem sabe o que fazer, né, não tem a mínima noção. E acontece muito isso. Tem vários clientes que entram em contato conosco informando que, olha, infelizmente ele havia contratado um advogado, o advogado só apresentou uma defesa e sumiu. Né? Por quê? Porque o advogado não sabia mais o que fazer para resolver aquele caso, provavelmente ficou com vergonha, sumiu, bloqueou o cliente no WhatsApp, enfim. Isso é bem vergonhoso, né? E até mesmo antiético. Aquele advogado com certeza deve, né, ser punido perante o Tribunal de Ética da OAB. Tá? Inclusive, se você, motorista que está assistindo, passou por isso, eu recomendaria que você procurasse a OAB aí da sua cidade e denunciasse o advogado que faz isso, porque é muito grave, né? Imagina você precisar da sua habilitação como forma de sustento para sua família, vem um advogado, pega o seu dinheiro e não faz nada perante o problema, né, no qual ele tem a obrigação de buscar a solução. Óbvio que muito importante também trazer agora o outro lado da moeda, né? O lado do advogado. Né? Nós não estamos aqui prometendo garantias, jamais vamos prometer 100% de êxito, ou que não, realmente, o que você trouxer de infração aqui para nós, a gente vai conseguir anular isso. Jamais, tá? Óbvio que a atividade de um advogado é uma atividade meio e jamais de atividade fim, ou seja, ele não vai te prometer causa ganha, nem é permitido para o advogado prometer a causa ganha, ele vai buscar meios que provavelmente venham a anular essa infração de trânsito, conforme a gente fez aqui nesse caso do Igor, né, que a gente buscou toda a documentação, a gente prestou diligências em prol desse cliente e a gente verificou que no processo existia sim uma nulidade. Por conta disso, nós fechamos o contrato com ele.
Porque se a gente buscasse as informações, analisasse do zero e verificasse que não haveria nenhuma nulidade, nada a ser alegado no processo, a gente jamais fecharia esse contrato, porque acabaria prejudicando a nossa imagem, a nossa reputação, que se você pesquisar hoje Jacob Advocacia no Google, você vai verificar que nosso escritório é o mais bem avaliado de todo o Brasil no nicho do direito de trânsito, nessa área do direito de trânsito. Nós temos mais de 700 avaliações somente dos motoristas que tiveram êxito aqui com a Jacob Advocacia, que confiaram no nosso serviço. Tá bom, pessoal? É importante eu trazer esses esclarecimentos para você, até para que você não seja enganado, né, por um advogado que se diz especialista em trânsito, mas na verdade não sabe o que está fazendo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação do porquê que a gente conseguiu esse êxito em relação a essa multa por recusar o teste do bafômetro. E se você tiver qualquer dúvida relacionada a esse tema, fique à vontade para mandar nesse vídeo logo abaixo nos comentários, que eu pessoalmente irei responder e buscarei, né, trazer uma solução aí para a sua dúvida. Tá bom, pessoal?